Isso aí, 10 alunos. Bom, pessoal, para a aula de hoje, né? Eu sei que na semana passada eu tinha falado para vocês que a gente não iria ver mais esquema, né? Ia mudar o conteúdo. Porém, eu não consegui na semana passada conversar com a Dani, porque é ela que me orienta para poder organizar, né, as aulas de OE. Então, na semana passada, a gente teve muita reunião, tinha muita coisa, e não consegui conversar com ela para ver qual seria o próximo conteúdo. Então, o que que eu fiz, né? Preparei para a aula de hoje. Eu resolvi manter ainda esquema, mas puxar junto mapa conceitual, relacionando os conteúdos vistos nas aulas de matemática, tá? Porque eu percebi com os meus alunos do segundo C e D que estava meio difícil de procurar informação, né? Então, quando eu ia falar, lembra lá do começo do ano que a gente viu tal coisa? Aí estava difícil de encontrar essas informações. Então, eu falei, já sei, vou fazer um mapa conceitual, porque aí vai ficar organizado tudo num lugar só, né? Fica bem mais fácil para fazer, tá? E assim, eu não sei como a Fer vai fazer com vocês ainda, a questão da prova mensal, mas se a prova, por exemplo, for online, né, e for com consulta, por exemplo, porque se for online, a gente não vai ter esse controle para fiscalizar vocês, se vocês estão consultando algum lugar ou não, né? A gente sabe. Então, se for online, então já é um material ali mais fácil para vocês fazerem a prova, né? Ter um mapa conceitual, tá? Então, a aula de hoje, acho que ela vai contribuir para isso. Então, eu vou compartilhar aqui, primeiro, para mostrar para vocês alguns exemplos de mapa conceitual que eu achei na internet, que fala sobre os conteúdos que a gente está vendo, só que esses mapas, eles são bem mais específicos, tá? Esses mapas aqui, não está organizado todo o conteúdo, né, sobre funções trigonométricas. Pelo contrário, para cada um deles é um conteúdo específico. Então, por exemplo, esse daqui, né? Ele fala do ciclo trigonométrico, daí ele explica o que é o ciclo, né? O que são ângulos, o que é radiano. Aí tem os desenhos aqui, né, dos ciclos trigonométricos, falando do sinal, do seno, do cosseno e da tangente, tá? A tangente vocês viram que a gente não mostrou para vocês, porque a tangente tiraram do currículo, né? Não tem mais tangente. A gente só tem seno e cosseno. Mas não impede de, se a gente tiver um tempinho aí sobrando, a gente explicar para vocês o que é a tangente, como que encontra a tangente no ciclo trigonométrico, como é o gráfico da tangente, né? Porque ela é diferente do seno e do cosseno, tá? Mas quem sabe? Aí, outro mapa aqui que eu achei, todos esses aqui que eu vou mostrar, eu tirei do mesmo lugar, que eu achei legal, assim, o layout dele, né, ficou bacana. Ciclos e arcos trigonométricos, então, de novo, ele explica o que é, vai falar da simetria, né, que a gente encontra os ângulos correspondentes pela simetria. Aí tem aqui que fala das funções mesmo, seno e cosseno. Tem esse aqui que vai falar de grau e radiano, né? Que a gente já sabe que numa circunferência, ela inteira, né? Uma volta completa, tem 360 graus, e se for em radianos, 2π, né? Isso vocês já sabem. Aí tem também aqui a relação fundamental, que é essa formulinha aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa fórmula é muito fera, é muito legal, porque com ela a gente consegue resolver muita coisa na trigonometria, tá? Por isso ela é chamada de relação fundamental, assim, nossa, dá para desenvolver muita coisa a partir dela. Então, eu não sei se em algum momento a gente vai acabar mostrando ela para vocês, tá? Então, aqui é mais para vocês verem mesmo, ter algumas inspirações, tá? Vou fazer um mapa junto com vocês, então eu já peço para que vocês peguem o caderno, vai anotando, vai fazendo mapa, tá? Se quiser fazer igual o meu faz, se quiser fazer diferente faz, se quiser fazer como esquema,
que era o que a gente vinha fazendo, de só anotar as informações principais, faz, mas não deixem de anotar, tá? Porque esse mapa vai ajudar vocês depois na hora de estudar matemática. Então, vamos lá, mãos à obra, né? Então, a gente vai ter que recapitular tudo que a gente viu de matemática até agora, né? Qual foi o primeiro conteúdo que a gente viu quando começamos essa matéria nova do segundo bimestre, né? Trigonometria. Então, lá no começo, né? Primeira coisa que apareceu foi gráfico de função periódica. Então, foi a primeira coisa. Então, vou escrever aqui, ó. Gráficos de funções periódicas, que é o tal do gráfico de ondas, né? Então, a gente viu vários gráficos de ondas, e nesses gráficos, a gente aprendeu a analisar alguns elementos. Vocês lembram quem são esses elementos? Tinha 3. É o período, amplitude e imagem? Muito bem, Gabi. Período, amplitude e imagem. Então, foi a primeira coisa que a gente aprendeu a ver no gráfico. Eu vou colocar assim, período, imagem e amplitude. Então, foi o primeirão, assim, de tudo, foi período, imagem e amplitude. A gente, né, cansou de escrever período, imagem e amplitude, né? Então, quando tem o gráfico, vou até fazer um rascunho aqui, tá? Não ignorem meu desenho super torto, porque eu tô fazendo com o mouse, tá? Daí é difícil mesmo ter controle no mouse para desenhar. Então, tem, né, o gráfico da função periódica, que são gráficos de ondas. Então, as ondas vão fazendo assim. Eita, não tão torto. Gente, estou fazendo mais ou menos aqui, tá? E o que que era o período, então, né? A gente olhava, assim, a repetição do desenho. Então, por exemplo, aqui, né, nesse gráfico, ele começa subindo, né? Então, quando é que ele vai subir de novo, né? É aqui. Então, esse pedaço aqui, essa distância, é o período, tá? Aí a imagem são os valores de y que a gente está usando do gráfico. Então, tem o menor, a gente olha aqui, né, de baixo para cima, então tem o menor valor de y e o maior valor de y. Então, essa distância aqui, esse intervalo, é a imagem, tá? E a amplitude, ela é a altura do pico, né? Então, ou a gente fala que é a metade da distância entre dois picos. Então, se a gente vê essa distância aqui da imagem, a metade dessa distância é chamada de amplitude, tá? Então, são os 3 elementos de análise de gráfico que a gente viu lá no comecinho. Então, para quem lembra o que é, sabe o que é período, imagem e amplitude, essa anotação aqui já é suficiente, né? Agora, para quem não lembra, então vamos escrever aqui, né, para o pessoal ter mais completo. Então, o que que é o período, né? Eu vou colocar assim: de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico, tá? Eu tô falando desse jeito mesmo, que é o jeito que a gente olha ali, né, para tentar encontrar o período. Tem a definição certinha, bonitinha, né? Mas eu tô falando aqui, olhando pelo gráfico, um jeito da gente encontrar, tá bom? Talvez a Fer tenha até falado um pouco diferente para vocês. Aí, o que que é a imagem, né? São os valores de y que são usados. Tá bem? Tô falando de um jeito ali para a gente olhar. E a amplitude é, deixa eu colocar assim, a altura do pico.
Não, vou colocar metade da distância entre dois picos. Metade da distância entre dois picos. Melhor assim. Tá? Que aí já é a definição mesmo. Então, para quem já sabe o que é, não precisa escrever esse post-it amarelo, né? Agora, para quem não sabe, então já anota tudo, né? Já que está anotando, já aproveita e anota todas as informações. E aí, lembraram? Relembraram? Sim. Sim. Essa parte que era bem de boa, né? A gente nem imaginava o que vinha pela frente. Olha eu aqui, né? Fazendo drama, assustando vocês. Mas essa parte aqui era, né, legal de fazer a análise. Então, depois disso, a gente viu os gráficos, né, analisou, fez vários exercícios. Aí, depois disso, a Fer e eu, né, a gente relembrou no triângulo retângulo, o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Aí a gente até cantou a musiquinha de novo, montou a tabela, né, dos ângulos notáveis. Aí depois disso, a gente pegou esse triângulo e colocou ele dentro de uma circunferência, né? E fez uma demonstração lá para poder chegar na informação de que no nosso ciclo trigonométrico, na nossa circunferência trigonométrica, o eixo vertical é o eixo do seno e o eixo horizontal é o eixo do cosseno, tá? Então, a gente fez toda uma demonstração para poder apresentar para vocês, então, a nossa circunferência trigonométrica. Então, né, só para reforçar, a gente pode chamar de circunferência trigonométrica, de círculo trigonométrico, de ciclo trigonométrico, tá? Podem aparecer esses três nomes aí, beleza? Aí, como era, então, né, essa circunferência? Então, ela é uma circunferência certinha, né? Não como essa que eu fiz, mas uma certinha, bonitinha. E nessa circunferência a gente tem o eixo vertical, que é o eixo em pé, né? Que é o eixo do seno. E tem o eixo horizontal, que é o deitado. Ah, meu Deus. Assim. Que é o eixo do cosseno. Tá? Aí tem até uma piadinha para poder lembrar, né? Seno é sem sono, então por isso que ele é em pé. Cosseno é com sono, por isso que ele é deitado, tá? Só para poder guardar aí, pela piadinha, quem é o seno e quem é o cosseno. Aí, na circunferência, o que que a gente precisa saber, né? Que a contagem das medidas dos arcos, né, dos ângulos, ela começa aqui, né, pelo lado direito, e ela vai subindo, né, vai no sentido anti-horário, no sentido contrário do relógio, é esse sentido. E por isso, então, esses pedaços da circunferência, que são chamados de quadrante, né, esse daqui é o nosso primeiro quadrante. E depois vem para cá, temos o segundo quadrante. Depois o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tá? Então, a gente tem 4 quadrantes aí, começando aqui, né, pelo lado direito aqui de cima, 1, 2, 3, 4, tá? Então, foi uma informação aí que a gente viu nessa época. Ainda com a circunferência, né, a gente já começou a aprender a construir essa circunferência e colocar nela os ângulos notáveis e os ângulos correspondentes, tá? Deixa eu desenhar mais para cá, senão depois não cabe. Então, tem a circunferência. Aí, então, aqui começa no zero.
Então, a gente aprendeu a colocar os 3 ângulos notáveis aqui, de 30, 45 e 60 graus. A gente viu que cada quadrante aqui, né, onde separa os quadrantes, então a gente tem o 90 graus, o 180, 270 e completa aqui no 360. Então, a gente viu isso. E no segundo, terceiro e quarto quadrante, os arcos que são anotados ali são correspondentes aos de 30, 45 e 60, né? Então, lembra, tinha 3 aqui anotados. Quem eram esses 3 ângulos mesmo, esses 3 arcos? Você está falando do lado contrário? Isso, aqui, ó, entre o 90 e o 180. 120. Peraí que eu esqueci os outros. Tudo bem, 120. 125 e 150. 120, 135 e 150. Muito bem. Aí, no terceiro quadrante, a gente também tem 3, né, aqui, dos notáveis, né, correspondentes aos notáveis, tá? Então, são arcos entre 180 e 270 graus. Quem são os 3 aqui? É 210, 225 e 230? Não, pera, 240. Isso, 210, 225 e 240. Aí chega no 270 e no quarto quadrante a gente tem mais 3 anotados aqui. Quem são os 3 aqui do quarto quadrante? 300, 315 e 330. Isso, 300, 315 e 330. Para vocês guardarem, sempre pensa assim, né? Para começar a contar o primeiro, pula 30. Depois aqui, né, para o segundo e terceiro é de 15 em 15, né? 30, 45, 60. Aí, ó, conta 30, vai para o 90. Depois aqui do 90 para o 120, conta 30. Depois de 15 em 15, né? Então, só para vocês guardarem. Então, esses são os notáveis e os seus correspondentes. Aí, ainda dentro dessa circunferência, né, já que a gente já conhecia o seno e o cosseno, então a gente começou a anotar, né, fazia ali a correspondência, né, o pontilhado, tudo bonitinho. Isso vocês fizeram, tenho certeza que a Fer fez mais de uma vez essa circunferência, porque eu também fiz mais de uma vez com os meus alunos. A gente fez várias vezes essa circunferência. Vocês devem ter feito no caderno também, né? Pelo menos a gente orientou vocês a fazer. E no eixo do seno e do cosseno, tinha os valores anotados, né? Então, tinha o meio, né? Ou podia colocar 0,5. Tinha a raiz de 2 sobre 2 e a raiz de 3 sobre 2. Então, na parte positiva, né, que é a parte de cima, eram esses valores. E na parte de baixo, que é a parte negativa, repete os valores, só que com o sinal de menos, né? E para o cosseno, vai valer a mesma coisa. A gente tem, né, aqui, né, na parte positiva, meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. E no negativo, né, os mesmos valores, só que com o sinal de menos, tá? Então, eu não vou fazer a circunferência aqui tudo bonitinha, né? Vocês já têm a circunferência, mas é mais aqui uma vez para a gente construir e relembrar, tá? Porque quando a gente sabe construir a circunferência, você não vai precisar dela para consultar, né? Para qualquer exercício que você for fazer que precise da circunferência, você vai saber construir ali ela rapidinho, tá bom?
Então, né, depois, deixa eu ver se tem pergunta. Não. Então, depois, né, a gente viu o gráfico, depois viu a circunferência, né? E aí, então, a gente entrou, a partir desses valores aqui, né, dos ângulos e os valores do seno e do cosseno, a gente construiu uma tabela com esses valores, né, do seno e do cosseno, e foi feito um gráfico, né, do seno e do cosseno. Então, agora é a vez do gráfico de seno e cosseno. Então, a gente só construiu o gráfico. Vou colocar aqui. Então, a gente só construiu o gráfico do seno e do cosseno e, né, a gente aproveitou para analisar o período, imagem e amplitude. E como que era o gráfico, né, do seno e do cosseno? Então, tem ali, né, o eixo do x e o eixo do y. Aí, o seno, ele começa no zero, então ele começa subindo aqui, né? Aí desce, faz a onda, e é claro, né? Ele continua. E o do cosseno, em vez de começar no zero, ele começa no 1. Então, ele começa descendo aqui. Então, ele desce, aí faz mais ou menos isso daqui. Tá? Ficou meio tortinho, mas acho que dá para entender. Então, esse daqui em azul é do cosseno. E esse vermelhinho é do seno, tá? Quando vocês construíram esses gráficos, vocês fizeram os dois juntos, no mesmo plano? Sim. Sim, né? É até melhor fazer junto, porque daí dá para comparar os dois. Por isso que é legal. E aí, né? Qual que é o período da imagem amplitude do gráfico do seno e do cosseno? Quem lembra? Qual é o período, a imagem e a amplitude? Porque os dois são iguais, né? Período, imagem e amplitude. Mas qual que é? De quanto em quanto vai repetir o desenho do gráfico do seno e do cosseno? Pi? Pi do período? Sim. É um pi, 2pi, 3pi, 4pi, não é? O período é 2π, né? Sim. Isso. Ou, né, em vez de colocar 2π, a gente pode colocar 360 graus, tá? Que é a mesma coisa. E a imagem? Qual é o menor valor e o maior valor que é usado? 1 e menos. Isso, menos 1 e 1. Então, quando a gente for escrever a imagem, lembrar sempre de colocar do menor para o maior. E a imagem também, né, em vez de escrever assim como intervalo, dá para escrever também na forma de conjunto, tá bom? E a amplitude, né, que é a altura aqui, então, né, da montanha, vamos dizer assim, essa altura é 1, ou, né, a metade da distância aqui entre os valores da imagem. Mas também, assim, a amplitude, um jeito mais fácil de determinar ela é se a imagem são números opostos, que nem aqui, menos 1 e 1, né? Então, a amplitude vai ser o próprio valor. Ah, então, se a imagem der menos 3 e 3, então a amplitude vai ser 3, tá? E por aí vai. Então, esse era o gráfico, né, do seno e do cosseno quando vocês fizeram. Depois desse gráfico do seno e do cosseno, o que apareceu para a gente, né? A gente tinha feito tudo em graus, né? E daí começou a aparecer o radiano. E, né, a gente viu como faz a conversão de grau para radiano e radiano para grau. Então, conversão de grau para radiano e radiano para grau. A gente aprendeu a fazer essa conversão. E o que precisava, né? A única informação que a gente precisava para poder converter é que o π
ele corresponde a 180 graus, tá? Então, essa informação de que o π corresponde a 180 graus, ela é suficiente para a gente fazer qualquer conversão de grau para radiano ou de radiano para grau, tá? Vou colocar um exemplo aqui para a gente dar uma relembrada. Então, vamos supor que eu tenho 240 graus e eu quero saber quanto que é em radianos. Então, eu não sei quanto que é e quero saber. Então, o que que eu preciso de uma informação para comparar? Então, eu sei que 180 graus corresponde a π, né? Então, tenho a regra de 3, multiplica em cruz. Aí, o resto vocês sabem como faz, né? Multiplica aqui o x, aí vai chegar numa fração, simplifica e pronto. Chegou no valor, né, do 240 graus, só que em radianos. E se tiver ao contrário? Se eu tenho o valor em radianos e quero passar para grau, né? Por exemplo, 2π sobre 3. E eu quero saber quanto que é em graus. Bom, olha o π aqui. O π não vale 180? Então, troco o π por 180, né? E faz as contas. Aí você vai chegar no valor em graus, tá? Então, quando, né, foi passada a conversão, foi dessa forma. Pode falar. Você pode terminar de resolver a continha ali para deixar anotada? Eu não lembro muito bem. Claro, resolvo sim. Então, deixa eu apagar aqui para fazer embaixo. Então, aqui, né? 180 vezes x, 180x. Aí, aqui, 240 vezes π, 240π. Eu quero saber o x, né? Então, 180 ele está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui, x... Tô travando meu mouse, peraí. Então, x igual 240π sobre 180. Aí, o que que dá para fazer ali, né? Cortar o zero. 24 e 18 dá para simplificar por 6. Por 2, por 3, né? Mas eu já vou fazer direto por 6. Então, ali, 24 dividido por 6 dá 4. Então, 4π. 18 dividido por 6, 3. Então, 4π sobre 3. Foi desse jeito mesmo que a Fer explicou para vocês, fazendo regra de 3? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Então, né, faz desse jeito. E se for o contrário, né? Como que ficaria? Se eu passei, então, o valor em radiano e quero saber em grau. Então, eu vou colocar aqui, vamos fazer assim, ó. Vou colocar aqui. Se for esse mesmo, ó, 4π sobre 3. Então, foi dado em radiano e eu quero saber quanto que é em graus. Então, eu troco, né? Troco π por 180. Então, fica 4 vezes 180 dividido por 3. Aí, você pode multiplicar aqui, né? 4 vezes 180 e o que der divide por 3. Ou pode simplificar aqui, ó. 180 dividido por 3 dá 60. Aí, 4 vezes 60, 240. Olha aí, a gente chegou no mesmo, tá vendo? Então, se eu tiver em grau, quero passar para radiano, faz a regra de 3. Se eu tiver em radiano e quero passar para grau, aí é só trocar o π por 180, certo? Então, né, eu fiz aqui os exemplos, né?
Quem já sabe como converte, né, como faz a conversão, não precisa copiar o exemplo, tá? Aí deixa certo. Agora, também é legal ter o exemplo, que daí você já bate o olho, já sabe como faz, tá bom? Aí, qual foi a outra, né, a última informação que a gente viu, que a gente aprendeu e faz pouquíssimo tempo, né? Foi semana passada e essa semana, praticamente. Foi sobre arcos côngruos e primeira determinação positiva, tá? Então, para que serve, né? Encontrar arcos côngruos e primeira. Vou colocar aqui, ó, será que vai? Ah, eu acho que eu vou apagar aqui o exemplo, ou não? Não, deixa eu tentar pôr mais para baixo aqui, ó. Vou colocar aqui a conversão. Daí eu coloco os arcos côngruos aqui. Então, para que serve arcos côngruos e primeira determinação positiva, né? Porque quando a gente aprendeu aqui sobre os arcos, a gente ia até o 360 graus. Mas acontece que, né, o gráfico aqui, ele não para no 360, ele continua. Então, eu tenho arcos maiores que 360, né? Então, tem 500 graus, 800 graus, 1080 graus, né? Então, tem vários arcos aí maiores que 360. Então, quando eu quero encontrar a primeira determinação positiva, é porque eu quero pegar esse arco que é maior que 360 e encontrar o seu correspondente dentro de uma volta. Então, por exemplo, o arco de 390 graus. 390 é maior que 360. Então, eu já sei que deu uma volta. E quanto que passou de uma volta? Passou 30 graus. Então, 30 graus, ele é côngruo ao 390. Né? Então, era isso que a Fer estava explicando para vocês esses últimos tempos aí. E por que fala a primeira determinação positiva? Porque existem arcos que são negativos. Quando ele é negativo, é porque em vez dele ir por cima, ele vai por baixo, ele vai no sentido contrário, né? Então, esse sentido contrário, ele está caminhando ao contrário, é porque ele está indo para o negativo. Então, vamos supor, se eu falar menos 90 graus, então não é por cima que eu fui, é por baixo. Então, se é menos 90, é porque eu parei aqui, né? Então, se eu tivesse ido pelo caminho dos positivos, quem que seria, então, a primeira determinação positiva? 270, né? Então, aí tem vários exemplos, né? Tem, nossa, fora os de radiano, né? Eu falei de exemplos agora de graus, mas tem de radiano também. Então, o que significa encontrar a primeira determinação positiva, né? Eu vou escrever dessa forma aqui, ó, vamos ver se vai ficar bom. Encontrar a primeira determinação ação positiva significa encontrar um arco correspondente, um arco côngruo que esteja dentro de uma volta e que seja positivo. Positivo, tá? Então, encontrar a primeira determinação positiva é encontrar um arco que seja côngruo, né? Que pare no mesmo lugar daquele que parou, mas que esteja dentro de uma volta, ou seja, seja menor que 360 e seja positivo, né? Por exemplo, né? Vamos supor assim. Então, eu tenho um arco de... Deixa eu pensar 780 graus, né? Então, vamos supor assim, tenho uma quadra circular na escola, aí eu e o Luiz Francisco, a gente vai lá fazer uma caminhada em volta da quadra. Aí eu ando um pouquinho e paro nos 60 graus.
O Luiz Francisco, que já é atleta, está acostumado a praticar atividade física, ele vai lá, dá 2 voltas na quadra e para nos 60 graus também. Então, ele para no mesmo lugar que eu parei. Bom, quem olhar de fora, né, vê nós dois lá, vai falar, nossa, os dois estão no mesmo lugar. Só que os dois andaram o mesmo tanto? Não, porque eu só andei aquele pedacinho, eu só andei 60 graus. O Luiz Francisco, ele andou 780 graus, porque ele deu 2 voltas e andou mais 60. Então, assim, são arcos iguais? Não, são arcos côngruos, porque eles começam e terminam no mesmo lugar. Mas o que difere um do outro é a quantidade de voltas, tá? E também, em vez de ir ali, né, pelo lado positivo, né, eu poderia ter ido pelo lado positivo e o Luiz Francisco pelo lado negativo, né, indo ao contrário, tá? Então, tem essa também. Então, só um exemplo ali prático para vocês entenderem mais ou menos o significado. Então, gente, é isso, tá? O que a gente viu até agora sobre funções trigonométricas foi isso. Deixa eu escrever aqui, ó. Funções trigonométricas. O que a gente viu até agora, o que a Fer passou para vocês até agora, foi isso. Tá? Aí quem quiser fazer um mapa diferente, não gostou desse jeito, quer fazer de outro, tá? Fiquem à vontade, beleza? Espero que ajude vocês na hora que for estudar matemática, né? Aí também dá para aproveitar, ver qual é o conteúdo, qual é a parte que vocês estão tendo mais dificuldade para dar uma revisada. Acho que vai ser bacana. Belezinha? Quem que pode se encarregar de tirar um print dessa tela e mandá-la no grupo? Quer que eu tire? Eu tiro. Tá, então, Já tirei. quem puder tirar um print, aí já envia lá no grupo, né? Assim, quem não conseguiu anotar tudo, ou quem entrou atrasado, quem não entrou na aula, aí pega depois, tá? Espero que possa ajudar vocês aí para as aulas de matemática, que contribua aí, tá bom? Beleza, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Gostaram da aula de hoje? Alexa, é isso? Isso, tira a foto e posta lá no Eu Classroom. adorei a aula, professora, me ajudou muito. Ajudou? Ai, que bom. Ah, e lembrando assim, né? Ainda não terminou o conteúdo, ainda a gente, a Fer vai passar para vocês agora as variações dos gráficos, tá? E tem equação também. Então ainda falta mais uma partezinha, mas eu acho que o geralzão já está aqui, tá? Tudo isso aqui já contribui bastante para vocês. Então é isso, gente. Por hoje já tá bom, né? Semana que vem a gente volta a se encontrar. Beleza? Se precisar